Direito processual penal. Processo penal na dimensão dos direitos constitucionais, parte 3. Hello, my friends, concurseiros e concurseiras. Hashtag paz. Bora detonar nesses concursos públicos e estamos aqui abordando o processo penal na dimensão do direito constitucional, o direito processual penal brasileiro, o processo penal garantista. E já que é garantista, é porque diz respeito aos direitos e garantias estabelecidos no artigo 5º de nossa lei maior, a lei das leis, a lei ápice, a lex legum, como é conhecida a nossa Constituição Federal, ou se você quiser, Constituição da República de 88, ok? Então vamos lá. Toma! Artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Acho muito importante isso, o devido processo legal. Por quê, gente? Porque quando se fala em devido processo legal, significa que a pessoa tem que ser julgada de uma forma igualitária, isonômica, idêntica em todas as circunstâncias. Lógico, vamos cuidar aqui da parte processual penal da apuração de crimes. E a partir da existência do processo que apura crime, você sabe que existem os ritos especiais de julgamento e existem os ritos ordinários de julgamento, né? E o ordinário, né? Aliás, o rito especial, o rito comum, que se subdivide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Mas, de qualquer forma, quando todo mundo é julgado, né, existe uma sequência de atos processuais que devem ser praticados de forma idêntica, não importa o rito. Então, por exemplo, quando se fala em devido processo legal, ninguém pode ser processado sem que exista uma denúncia, uma acusação. Denúncia na ação penal pública, queixa-crime na ação penal privada. Então tem que haver uma acusação, indicando o tipo penal que foi infringido, indicando o dia, a hora, o local, as circunstâncias, as testemunhas, os elementos probatórios. Então precisa haver uma acusação. Ponto. A partir daí, sendo o réu acusado, ele tem direito, ele precisa ser citado, que é o conhecimento formal da existência de uma acusação para ele, é o ato da citação. Então, o devido processo legal começa com uma acusação. A acusação essa que é recebida pelo juiz, porque há indícios de crime, o juiz ordena a citação, o conhecimento ao réu da existência dessa suposta imputação. A partir daí, o réu tem direito de se manifestar, é a chamada defesa prévia, manifestação preliminar, e encaminhar ao juiz esse seu memorial inicial. E em decorrência disso, pode o juiz, por uma questão de economia processual, analisando os elementos de prova fornecidos pelo acusado, já extinguir o processo, já dar uma sentença absolutória se ele se convencer. Então, devido ao processo legal, foi acusado, foi citado, ofereceu uma defesa prévia, o juiz analisou, absolveu sumariamente ou, persistindo indicativos do crime, designou uma audiência de instrução e julgamento. Então, serão produzidas provas, serão ouvidas testemunhas, e a partir daí, quem se ouve primeiro? O ofendido, a vítima. Depois se ouvem testemunhas de acusação. Depois se ouvem testemunhas de defesa. No curso do processo, provas são produzidas. Por último, se ouve o acusado. Encerrada essa fase de instrução, o juiz conclama, chama a defesa, a acusação e questiona sobre a necessidade ou não de produzir ou não outras provas consideradas indispensáveis, e a partir daí, sendo essas provas produzidas em razão de sua conveniência ou não produzidas em razão da sua dispensabilidade, vamos às alegações finais, os debates orais,
ou memoriais por escrito. E, finalmente, a sentença derradeira terminativa do juiz. Então, isso é o devido processo legal, essa sequência concatenada de atos que não pode ser violada. Ninguém pode ser cerceado de oferecer uma defesa. A pessoa, na hora de produzir as provas, a sequência da tomada de depoimentos no primeiro momento é essa. Primeiro o ofendido, depois testemunha de acusação, depois testemunha de defesa. Só se houver algum fato superveniente para alterar a sequência de tomada de depoimentos. Por último, um acusado. Inverter a ordem na produção da prova fere o devido processo legal. Não permitir a defesa e a acusação que se reúnam com o juiz antes da sentença para eventuais requerimentos de produção de prova fere o devido processo legal. O juiz dar uma sentença antecipada antes da produção de prova fere o devido processo legal. O direito do acusado de não apresentar uma defesa prévia logo de início para fins de extinguir o processo ali, demonstrando sua inocência, fere o devido processo legal. Então é isso, devido processo legal. Sequência concatenada de atos que todo mundo deve ser submetido, guardada as peculiaridades de cada rito de julgamento. Rito especial, rito comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Mas, em síntese, sempre tem esse tipo de sequência de produção de atos probatórios. Beleza? Muito bem. Então, é isso aí, a pessoa só perde a liberdade, a pessoa só vai perder os bens sem o devido ou em decorrência da efetivação do devido processo legal. Beleza, muito bom. Então vamos lá. Inciso 55, esse é o norteador da advocacia. Aos litigantes, aqueles que estão brigando entre si, em processo judicial ou administrativo, inclusive, que afeta a figura dos servidores públicos, sanções disciplinares, casos de demissão, expulsão, exoneração, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Contraditório, o ato de você contradizer, contraditar uma testemunha, arguir uma suspeição, arguir um impedimento. Você, na audiência como defensor, pela ordem, a testemunha está mentindo. Essa prova é descabida, é ilegal. É isso, o ato de você contraditar, o ato de você questionar, o ato de você responder em nome do acusado ali a eventuais contradições que estão ocorrendo no curso do processo, objetivando a defesa do acusado. Isso é o contraditório. E a ampla defesa, que é a produção ou admissibilidade de todos os meios de prova permitidos em direito. Quando o advogado, quando o representante do Ministério Público, quando o querelante requerem ao juiz a produção de prova, a prova deve ser acolhida quanto à sua admissibilidade, quanto à sua produção, desde que respeitadas as normas legais e desde que a prova seja necessária ao esclarecimento dos fatos. É sobejo, é conhecido, é notório a existência de provas de caráter protelatório, procrastinatório, com o único objetivo de retardar o andamento do processo, causar ali embaraços, tergiversações, tumulto. Então, essas provas não é porque existe a ampla defesa que toda a prova deva ser admitida, devendo o juiz fundamentadamente decidir de plano quanto à sua admissibilidade ou não. Falei bonito agora. Toma. Beleza? Então isso é a ampla defesa e o
contraditório, ok? Só vigoram em processos, não vigoram em procedimentos. Lembrando que o inquérito policial é um procedimento de polícia judiciária. Lembrando que o auto de prisão em flagrante delito é um procedimento de polícia judiciária. E são inquisitivos, logo não admitindo a ampla defesa e o contraditório. Esse inciso 55 e o inciso 54 são pedras basilares do direito processual penal brasileiro e tenho dito. Muito bem. Temos também aqui no inciso 56 o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas. Então, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, uma interceptação telefônica ilegal, a realização de uma busca e apreensão no interior de residência sem a existência de um mandado, o ato de se submeter a constrangimento físico ou moral o acusado para que ele dê uma informação, para que ele preste uma declaração, para que ele dê uma confissão, o ato de você eventualmente submeter alguém à tortura com essa finalidade. Então, essas provas são consideradas ilícitas, ok? E devem ser, desde logo, desentranhadas do processo e destruídas. E como já dito anteriormente, toda prova ilícita, quando dela se deriva outra prova ilícita, é o que nós chamamos de princípio dos frutos da árvore venenosa. A prova derivada da ilícita é ilícita. Eu pego um traficante de drogas, submeto ele à tortura para que ele me indique onde estão as drogas. Ora, a tortura é inadmissível no Brasil. E, obviamente, se eu conseguir o paradeiro de onde se encontram as drogas em decorrência da tortura, essas drogas também são consideradas como sendo ilícitas em termos de provas. Ok, muito bem. E temos aqui o inciso 57, altamente polêmico. Veja aí a quizumba existente no Supremo Tribunal Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, estabeleceu-se esse grande problema, trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quando que ela se dá? A partir da segunda instância, a partir de condenação em primeira instância, condenação em segunda instância, duas condenações consecutivas, até outro dia admitia-se o início do chamado cumprimento provisório de sentença. É ou não é? Até o nosso ex-presidente Lula se encontrava nessa condição. Aí, isso referendado pelo próprio Supremo em 2016, salvo engano. Mais recentemente, ano passado, o Supremo voltou atrás em sua decisão, entendendo que se ninguém pode ser considerado culpado, senão após sentença transitada em julgado, deveria se esperar todos os graus recursais para aí sim, passando pela primeira instância, passando pelo tribunal, órgão de segunda instância, passando pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão de terceira instância, e eventualmente chegando no Supremo Tribunal Federal para aí a sentença transitar em julgado. E você já imagina quanto tempo essa trajetória até chegar ao Supremo Tribunal Federal demoraria. E você também pode imaginar que somente quem alcança as pleiades do Supremo Tribunal Federal, quem tem recurso, porque normalmente o criminoso sem recurso já esgota sua possibilidade de recorrer por meio de advogado em sede de primeira ou segunda instância. Sei que você vai me falar em defensoria pública, sei que você vai me falar em defensoria gratuita, mas é uma outra história. Na verdade, a verdade é que quem consegue chegar nos mais altos escalões, a maioria dos casos, isso é unânime, são com advogados constituídos, quem tem poder aquisitivo para se defender, porque a pessoa mais humilde realmente perece logo mais. Lembrando também ainda que
A sentença transitada em julgado, ela pode se dar em qualquer grau recursal. Primeira, segunda, a terceira instância indevidamente chamada o STJ, a quarta instância indevidamente chamada o Supremo Tribunal Federal. Em qualquer instância pode a sentença transitar. Basta tão somente que o acusado não recorra da sentença que ele sofreu, ok? Então, para todos os efeitos, vamos continuar a pensar aqui que a sentença transitada em julgado é aquela que esgotou todos os graus recursais no primeiro momento e ela começa a produzir os seus efeitos. Beleza? Muito bem. E aí chegamos no inciso 58, o qual assevera que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ora as bolas. Civilmente identificado significa a pessoa que está portando o documento, o seu RG com foto, a sua carteira nacional de habilitação com foto, está portando a sua identidade de advogado com foto, a sua funcional, o servidor público com foto. Então não há o porquê de se submeter essa pessoa ao constrangimento de se submeter a uma identificação criminal. Contudo, a lei prevê hipóteses sim de cabimento dessa identificação. Quando, notadamente, quando há indícios de falsificação documental, uma falsidade material de documento público, uma falsidade ideológica do documento público. Então, nessas circunstâncias, apesar da pessoa identificada civilmente, ela deve também ser submetida a essa legitimação que é a identificação criminal. Caso contrário, portando o documento, não se deve submeter a pessoa a essa medida, ok? Muito bem, e aí chegamos no inciso 59, onde se verifica que será admitida ação privada, é ação penal, nos crimes de ação pública, ação penal pública, se esta não for intentada no prazo legal. Meu amigo, minha amiga, nós vamos estudar isso mais particularmente quando chegarmos no assunto ação penal, mas como você deve saber, o representante do Ministério Público tem prazo para oferecimento de denúncia. Estando o réu preso, assim que o representante do MP recebe do juiz os autos conclusos, ele tem prazo de 5 dias para oferecer a denúncia. Se o réu está solto, o representante do MP, assim que receber os autos conclusos, quando eu digo conclusos, é com toda a apuração realizada, não falta mais nenhum elemento de prova. Então, se o réu está solto e o promotor recebeu os autos nessa condição, ele tem prazo de 15 dias para oferecer a denúncia. Ocorre que o representante do MP pode, por desídia, por negligência ou até mesmo em razão de uma ação criminosa, não oferecer denúncia nos prazos legais. Agora, uma coisa é não oferecer denúncia no prazo legal, onde caberia a ação penal privada subsidiária da pública, e é diferente da situação do representante do MP entender que não cabe oferecimento de denúncia, haja vista que sob sua ótica, sua opinião delicti, não houve crime. Então aí é uma outra história. Se o promotor entende que não há crime, não oferece denúncia, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Mas se o promotor, por algum motivo, doloso ou culposo, deixou de oferecer a denúncia, aí sim, o ofendido, a vítima, a partir do 6º dia, estando o réu preso, a partir do 16º dia, estando o réu solto, pode entrar com uma queixa-crime, que na verdade, por esse o motivo de ação penal privada. Queixa-crime subsidiária da ação penal pública, porque o promotor deixou de oferecer denúncia no prazo legal por motivos a serem ainda esclarecidos. Na verdade, essa ação penal privada subsidiária da pública, ela se presta ao quê? A cutucar o juiz e demonstrar a ele que o
promotor está comendo bola. Aí o juiz, percebendo que houve essa omissão, essa inércia do promotor, e cutuca lá. Ei, promotor, você perdeu o prazo da denúncia? Aí o promotor, eita, porra, eu vim aqui, tô com muito serviço, e agora? Ai, cara, e agora? Aí o promotor, normalmente, ele faz o quê? Oferece uma denúncia substitutiva, ou, eventualmente, ele vai lá aditar a queixa-crime, enfim, outros procedimentos que nós veremos oportunamente. Mas lembrar que existe a previsão constitucional de ação penal privada subsidiada pública. E se está previsto na Constituição, tudo que é Código de Processo Penal tem que admitir. Código de Processo Penal brasileiro tem previsão legal, Código de Processo Penal Militar. Não tem previsão na lei, no Códex, no CPPM, mas em razão da previsão constitucional, tem que ser também adaptado nesse sentido. Ok, muito bem. Vamos em frente. E aí chegamos no inciso 60. E o 60 diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, temos que lembrar sempre que o processo penal ou o processo, ele pauta pelo princípio da publicidade, o princípio da transparência. Qualquer pessoa pode se deslocar ao fórum, desde que devidamente paramentado com uma beca da hora. Não pode ir vestido lá de funkeiro, não vai dar certo. Não pode ir lá vestida de dançarina de axé, também não vai entrar. Então, aquele social, esporte fino, como se costuma falar na minha época, né? Então, qualquer um pode assistir uma audiência. Agora, veda-se sim alguns tipos de assistência, assistir à audiência. Quando? Quando o interesse público ele se manifesta, ou para preservar a, digamos assim, intimidade da pessoa. Então, processos envolvendo os menores de idade são restritos o acesso. Processos civis de natureza, por exemplo, ação de separação litigiosa de casal, tem acesso restrito, porque sai baixaria ali. Separação litigiosa de casal, sai cada paulada ali, eu não faço mais isso. Já fiz algumas ações dessa, nunca mais. O marido xingando a mulher dizendo o diabo do marido. It's not good ficar ouvindo isso. E alguns crimes também se mantêm em segredo de justiça. Alguns processos de tráfico de drogas, né, se mantêm em segredo porque vazam informações, surgem outros fatos criminosos, enfim. Há que haver um motivo para a decretação do sigilo e a reserva de acesso à população. Ok? Mas a regra é o processo ser público. Já o procedimento ou inquérito policial ser sigiloso. Toma! Muito bem, chegamos aí agora no inciso 61, o qual diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Hoje em dia, meu querido, né? Nós vamos estudar depois, particularmente aí, a situação do flagrante, não é isso? Qualquer pessoa do povo pode, a polícia deve prender quem se encontra em flagrante. Nós vamos depois abordar a situação das prisões processuais, hoje chamada de medidas cautelares, prisões cautelares, duas que nós temos, a prisão preventiva e a prisão temporária. Agora, no caso dos militares, há um diferencial aí, notadamente em razão do que, meu amigo?
em razão da própria natureza da circunstância do crime militar, né? O militar é um tipo de servidor público diferenciado. Hoje, quando se fala em militar, tem que pensar já de maneira diferenciada também, porque existem os militares da União, Exército, Marinha, Aeronáutica, e os militares dos estados, que é uma outra história, ok? Então, em termos de militares, né, em razão da própria atividade, da própria função de trabalharem armados, né? Então, em razão disso, da peculiaridade do crime, existem aí circunstâncias que autorizam o comandante da organização militar, no âmbito da União, a decretar a prisão dos referidos por um período, uma chamada prisão administrativa, por um período breve. Já os militares do Estado, essa conceituação de prisão por conta de ordem do comandante tem mudado com o passar do tempo, ficando mais adstrito à figura judicial. Beleza? Muito bom! E aí, o inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Esse inciso 62 se subsume nos chamados direitos constitucionais da pessoa presa. E um deles é essa comunicação imediata ao juiz, comunicação imediata no prazo de 24 horas, comunicação à família. Às vezes o preso não quer falar com a família, tem vergonha, quer ligar para um advogado ou quer ligar para um amigo. Então ele está liberado a fazer isso. Agora, o que não pode é você ver muito filme, novela, né? Quantas ligações o preso pode dar? Uma ligação. Aí ele liga, tá ocupado. Aí o policial, mas que azar, hein, nego? Hoje não foi seu dia de sorte. Gente, não é uma ligação. São tantas ligações quanto forem necessárias para contatar alguém da família, o advogado, uma terceira pessoa. Também não vai ligar para a sua agenda inteira, não é isso? Olha, sabe da última, eu estou preso aqui, vou ligar para o próximo. Então, ó, fulano, eu também estou preso. Lógico que não, mas tolera-se que sejam feitas ligações. Aliás, tudo isso é discriminado no ato da prisão. E vou mais longe, viu? Não é só na prisão em flagrante. Qualquer tipo de medida restritiva de direito, de liberdade, comporta esse tipo de contato. E não obedecer a esse preceito constitucional, isso configura crime de abuso de autoridade. Toma! Muito bem, também chegamos aqui agora no inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado. E lembrando que o direito ao silêncio do preso tem que ser fornecido a ele no momento da sua prisão. Constranger o preso a dar depoimento, tendo ele optado em permanecer calado, isso é crime de abuso de autoridade, ok? E o juiz não pode interpretar o direito ao silêncio como sendo prova da prática do crime. No processo penal, pelo amor de Deus, afaste aquele preceito de quem cala consente. Não se admite no processo penal. E mais, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Gente, o direito à presença do advogado, ele é um direito do preso, beleza? Mas não é a ausência do advogado que vai impedir que seja executada a medida privativa de liberdade. Então, preso em flagrante, é direito do preso contatar com o advogado. É direito do preso entrevistar-se com o advogado antes do seu interrogatório. Agora, se o preso não tiver um advogado para essa finalidade, não é a sua ausência que vai invalidar a prisão realizada. É abuso de autoridade impedir que o advogado contate pessoalmente com a pessoa presa, com o interrogado. Mas, se o preso não o fez por ocasião da sua prisão, isso não invalida a medida privativa de liberdade, seja o flagrante, seja em razão de mandado de prisão. Ok. Muito bom.
o qual assevera que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Normalmente, no ato da prisão, em flagrante, após 24 horas, o preso recebe a nota de culpa, que é um documento comprobatório do motivo pelo qual está preso. E na nota de culpa vem lá discriminado quem o está prendendo. Quando se cumpre a prisão por mandado, quando se entrega para o preso a segunda via, a contrafé do mandado, também vem lá identificado quem o está prendendo. E digo mais, independentemente disso, quem realiza a prisão tem que comunicar a sua autoridade, ou seja, quem ela representa, o que ela faz, qual a sua atividade pública, a sua função, ok? E não fazer isso, ou fazer isso, identificar-se falsamente, isso configura crime de abuso de autoridade. E tenho dito, segue a regra, pau no gato, pei.